Função horária da posição. Moçada, o que é que nós vamos estudar agora? Olha para o nome, cara, ó. Função é uma equação, uma formulazinha, né? Horária, ou seja, envolve o tempo. Para quê? Para você encontrar a posição. Então, essa função horária da posição é uma equação, é uma fórmula matemática, onde o objetivo dela é relacionar o tempo com a posição. Você pode ter o tempo e achar a posição. Você pode ter a posição e achar o tempo. Cada questão, ela vai te ajudar nesse ponto aí. Agora, uma coisa que é importante, moçada, é o seguinte. Eu vejo muitos colegas, muitos alunos, na hora que eles estão resolvendo as questões, eles sabem a fórmula, entendeu? Eles sabem a fórmula, mas eles não sabem como usar. Então, o que você precisa fazer, cara, nessas questões, é entender a essência da questão. Função horária da posição. Então pensa, cara, o cara vai relacionar o que aqui? Ele vai relacionar o espaço com o tempo. O que eu quero pode mudar em cada questão, mas ele vai relacionar espaço e tempo. Então isso é bem claro. Isso aí, se você compreender o que eu estou te dizendo aqui, você vai evitar aquela pergunta, mas qual fórmula eu uso? Você já viu a função da velocidade pelo tempo, agora está vendo do espaço pelo tempo. Vai ser automático a escolha da questão. Então, bora pensar um pouquinho aqui, né? Esse cara começa de um espaço inicial S0, pode ser 10, 20, e vai até um espaço final, sei lá, 50, 60, 80. O tempo inicial vai ser 0, tá? Então, normalmente, se alguém anda 10 segundos, 20 segundos, andou a partir de um tempo inicial. E a gente padroniza que esse tempo inicial seria quanto? 0. Fica mais fácil, né? E atingiu um tempo final aqui na situação. A velocidade também mudou. Era uma velocidade V0 e chegou a uma velocidade o quê? V final. Moçada, normalmente a gente vai resolver essa questão jogando num gráfico. Se eu jogar essa ideia num gráfico, eu vou logo te dizer que vai aparecer essa formulinha aqui. Eu vou demonstrar para você agora essa fórmula. Então, poxa, eu queria entender um pouco mais, eu queria saber como é que eu poderia usar o gráfico. Talvez você até em algumas questões jogue a fórmula e resolva tranquilamente. Mas talvez em outras, saber o gráfico, interpretar o gráfico, vai ser muito mais fácil, vai ser muito melhor para você. Então, eu vou explicar a fórmula para quem quer uma solução direta e vou explicar como se chega nessa fórmula. Beleza? Então fica à vontade aí para você escolher o seu caminho. Essa fórmula é a função horária do espaço, né? S é espaço final, o S0 é o espaço inicial de onde ele começou, V0 é a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes t ao quadrado sobre 2. Primeira coisa, você está vendo que essa fórmula ela não fala em velocidade final. Então, se a tua questão, o teu problema, pede a velocidade final, essa não é uma boa fórmula para usar. Essa daqui ela é ideal para quando você tem os espaços, beleza? Outra coisa, alguém lembra o que é que significa até aqui, ó? Cara, eu já vi essa fórmula em algum canto. S igual a S0 mais VT. Essa é a fórmula do movimento uniforme. Lembra disso? Movimento uniforme. Ou seja, nós estamos encontrando aqui que o deslocamento desse cara, o espaço final que ele vai atingir, se for o que você quiser, ele vai ser encontrado calculando o que ele andou em movimento uniforme, mais uma certa variação, mais uma certa taxa. E essa taxa é o que ele andou em MUV, sacou? Então, se ele andasse só em MU, ele teria andado só isso aqui, ó, percebeu? Mas como ele está em MUV, ele anda esse valor mais esse outro valor. Então, isso foi mais para você dar uma entendida aí na fórmula, tá? Ela é ideal para quando você quer o espaço e não tem aí a velocidade final, tá? Agora, lembrando, todas essas fórmulas, elas dependem da aceleração. Então, se for uma questão um pouquinho melhor, ela vai exigir que primeiro você encontre a aceleração para depois você fazer essas contas. Moçada, vou pegar isso aqui e vou apagar, tá? Nós vamos deduzir, nós vamos chegar
na fórmula. E eu acho que você ganha muito se você entender o que eu vou fazer aqui, tá? Nem que você não compreenda todos os passos, mas entender o gráfico nesse contexto, eu acho que é fundamental. Então fica aí, presta atenção. Cuida, rapaz, presta atenção aqui, ó. Vamos lá. O gráfico é da velocidade pelo tempo. Começa na velocidade inicial V0 e vai até a velocidade final V. Tranquilo? E ele vai gastar um tempo T. Então vamos lá. Ó. ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. Confere? Então o ΔS vai ser a velocidade média. Quem é a velocidade média, pessoal? Nós já aprendemos que velocidade média é a velocidade final mais a inicial sobre 2. Confere? Tudo isso vezes ΔT. Aí eu vou chamar ΔT só de T, né, cara? Não é o final menos o inicial? O inicial não é 0? Então, vezes T. Beleza? Essa propriedadezinha aqui, ó, dá para a gente aplicar uma propriedade distributiva, não dá? Mas antes de fazer isso, eu queria que você me ajudasse num problema. Lembra quem é essa velocidade final? Nós até vimos uma fórmula, não foi? Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E é mesmo. Funçãozinha lá da velocidade. Lembra disso, né? Cuida, cuida, cuida. Vamos lá. Onde tem V, eu vou trocar por V0 mais AT. Vai ficar assim, ó. Olha que a brincadeira tá ficando interessante. Quem é o V? É o V0 mais AT. Confere? Mais, deixa eu descer todo mundo aqui, ó. Deixa eu descer um pouco mais isso aqui. Mais V0, fecha o parênteses, vezes T, todo mundo sobre 2, ou simplesmente 2 aqui, né? Tanto faz, a mesma coisa. E agora dá para a gente somar esse V0zinho aqui com esse V0, né? Vai dar quanto aí? Vai dar 2V0. Então, bora, ó. ΔS vai ser 2V0 mais AT. 2V0 mais AT vezes T sobre 2. Beleza? Acho que está se desenhando aí a nossa formulinha, né? Bora colocar aqui, ó. Vamos lá. 2V0 vezes T dá 2V0T. Mais AT ao quadrado, propriedade distributiva, hein? AT ao quadrado, todo mundo dividido por 2. Confere? Deu certo aí? De boa, de boa, de boa? Então vamos lá. O que é que eu vou fazer agora, cara? Ó, esse ΔS, olha como a fórmula ela apareceu. Quem é esse ΔS? Esse ΔS é exatamente o espaço final menos o espaço inicial. Confere? Eu vou mandar o espaço inicial para lá, ó. Aí ele aparece aqui, S0. Fez sentido aí? Massa. Desse lado eu tenho 2V0T sobre 2. Posso ou não posso cancelar esse 2 com esse 2? Se eu cancelar esse 2 com esse 2, dá o quê, gente? Ó, V0T. Confere? V0T. E esse outro 2 aqui vai ficar AT2 sobre 2. Aqui, ó, AT2 sobre 2. E, Ítalo, tu cancelou esse 2 com esse 2. E depois tu cancelou esse 2 de baixo com esse? Foi, cara. Lembra disso, tá? Ei, não vai vacilar isso não. Eu vou até anotar aqui. Vai que você vacila um negócio desse, tá? Só para quem ficou com dúvidas aqui na matemática, ali é 2V0T sobre 2 mais AT2 sobre 2. Não é a mesma coisa? É ou não é? Aí eu cancelei esse 2 com esse 2, ó. Aí dá V0T. E depois, AT2 sobre 2 deixou daquele jeito, tá bom? Cuidado para não vacilar aí essa divisãozinha. Moçada, eu fiz a demonstração aqui da fórmula, mas como eu disse no início da aula, cara, essa equação, ela é muito prática, muito boa. Ela te mostra que o cara vai andar o valor do movimento uniforme mais uma certa taxa. E essa taxa é devido a quem? A aceleração. Agora, o que eu queria que você se tocasse era principalmente dessa partezinha aqui, cara, ó. ΔS é igual a velocidade vezes o tempo. Moçada, dá para você usar
velocidade média ΔS, ΔT em todo o MUV, cara. É só você saber trabalhar a fórmula. Se eu soubesse essa fórmulazinha e soubesse trabalhar a fórmula, eu não precisaria dessa função horária. Ela aparece naturalmente. Então, ó, se a questão te disser sobre um movimento, o carrinho está acelerando, atingir uma velocidade, um certo espaço, cara, pode usar essa fórmula. Mas lembra, em alguns casos, vai ser muito mais prático, muito mais fácil você jogar num gráfico. Traça o gráfico desse movimento. É sempre uma saída muito didática você fazer assim.